A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos, espero que esteja tudo bem com você. Hoje é o dia 124 da nossa leitura anual, fique conosco. Amados, a nossa porção de hoje vai do capítulo de número 16 até o capítulo de número 18 do livro de 1 Crônicas, amém? Se você ainda não fez a sua leitura, se programe durante o seu dia, Faça a sua leitura e eu creio que Deus irá abençoar poderosamente a sua vida, amém? O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 17 e no verso 16 de 1 Crônicas. Então a palavra do Senhor diz assim em 1 Crônicas, capítulo 17 e o verso de número 16. Então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que tenhas me trazido até aqui? Amém? Bom, amados, nós estamos estudando o livro de 1 Crônicas, que fica bem evidente, que o foco dele é falar sobre os reinos de Judá, sobre os reis de Judá. E nós já vimos como Davi, assumiu o trono de Israel, como ele começou a reinar em Hebrom, como Deus já vinha sendo com ele, quem foram os seus valentes, e vimos também como Davi trouxe para si a arca do Senhor. Ontem nós falamos sobre duas casas, a casa de Abinadab e a casa de Obed-edom. Uma casa sem reverência com a presença de Deus e uma casa completamente inclinada ao zelo da casa de Deus, da arca de Deus. E vimos as consequências positivas na vida de Obed-edom e de Davi. Bom, hoje no capítulo 16, nós vamos ver que após Davi ter introduzido a arca de Deus nas tendas que ele havia improvisado para ela, Davi oferece ali um grande sacrifício, uma adoração por meio de animais, e louva a Deus, por aquele momento, por aquela oportunidade. E então, naquele dia, se foi cantado pela primeira vez um salmo diante do Senhor, pelos levitas, pelos músicos, que o próprio Davi tinha levantado. Lembra que nós já comentamos, a música no ministério levítico, ela não existiu até aqui. Os levitas não tinham esse trabalho, O trabalho dos levitas era sacrificarem, cuidarem do templo, limpar os utensílios, serem porteiros do templo e assim por diante. Agora, Davi atribui a eles um novo trabalho. E pelo que parece, temos aí um homem chamado Asaf, bem direcionado para essa área. Bom, acredita-se muito, que este salmo que é cantado aqui no capítulo 16 pode ser o Salmo 105, o 96 ou o 106, É muito parecido com esses salmos. Dentre as letras magníficas entoadas aqui, temos no meio desse salmo um versículo bem conhecido por todos nós, que diz lá no verso de número 22, não toquem nos meus ungidos e nem maltratem os meus profetas. Amém? Bom, no capítulo de número 17, nós vamos rever, a aliança que Deus faz com Davi, depois que Davi ora ao Senhor e tem um projeto no seu coração, ele se preocupa com a arca de Deus e ele fica comparando as regalias que ele tem na sua casa enquanto a arca de Deus está numa tenda. Irmãos, isso é zelo pela presença de Deus, Poucas pessoas se preocupam em investir no reino de Deus, poucas pessoas se preocupam com como ele está tratando a presença de Deus, Muitas das vezes as pessoas não separam tempo no seu dia
elas não se dedicam durante um período para Deus e querem receber grandes retornos. Agora, olha esse exemplo de Davi, né? Ele já vinha se dedicando muito para Deus e para ele ainda não era bastante tudo que ele estava fazendo para Deus. Ele não se conformava de ver a arca numa tenda e ele morando num palácio de cedros, né? Então Natan libera para ele uma palavra dizendo que tudo que ele fizer, que vier ao seu coração, Deus confirmará, porque Deus está com ele. Mas o próprio Deus depois vem falar com Davi e diz para Davi que ele nunca morou numa casa, e não será Davi quem vai estabelecer uma casa para Deus, mas o descendente de Davi. Já fizemos esse devocional lá em 2 Samuel. Você pode voltar alguns vídeos aí, se você não assistiu, assiste lá, vale a pena, tá? E Deus então lança aí uma promessa da continuidade do reino de Davi. Só que nessa promessa tem um reino que vai reinar e o seu reino não terá fim. E já falamos que esse reino não se refere totalmente a Salomão, mas está apontando também para Jesus. Então, Davi, depois de todas essas maravilhas que ele ouviu de Deus, ele vai liberar aquela frase que nós acabamos de ler. Então ele diz: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Você já se perguntou isso? Você já parou para pensar como Davi pensava? Quem somos nós? Quem é a nossa família? Será que somos tão importantes assim para que Deus tenha nos conduzido até onde nós chegamos? Olhe para trás. Quantas bênçãos o Senhor já não te deu? Quantas vitórias o Senhor já não te concedeu? Quantas portas já não se abriram diante de você? E quantos milagres e sinais o Senhor já não operou na sua vida? Será que nós merecemos tudo isso? Será que somos dignos de todo esse cuidado de Deus, de todas essas bênçãos que temos recebido do Senhor? Com certeza não. Com certeza nós não somos nada, nós não somos ninguém. E a nossa família não é tão importante assim como nós pensamos, ao ponto de Deus dedicar um tempo para nos abençoar. Quem dera nós pensássemos mais como Davi. Quem dera nós nos humilhássemos mais como Davi. Quem dera nós exaltássemos mais o Senhor como Davi e reconhecesse que tudo que nós temos e tudo que nós somos devemos completamente a Deus. Davi era apenas o pastor. Ele acabara de ouvir isso de Deus no verso 7. Eu tirei você das pastagens do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o povo de Israel. Davi era um pastor, amados, um simples pastor. E Deus fez dele um grande guerreiro, Deus fez dele um grande salmista, Deus fez dele um rei, um homem segundo seu coração. O que Deus não tem feito pela sua vida? O que Deus não tem feito pela minha vida? Precisamos reconhecer quem somos nós para merecermos todas essas bênçãos. Nós não somos ninguém. Bom, o capítulo 18 vai introduzir ali para nós as muitas vitórias de Davi. E aqui vai se confirmar mais uma vez o que nós acabamos de ler. Porque Davi vai derrotar os filisteus, Davi vai derrotar os moabitas, Davi vai derrotar os sírios, né? Todos esses povos são povos vitoriosos naquela época. São povos vencedores que deram trabalho para o rei Saul. Mas Davi sai derrotando eles. E o verso 6 termina dizendo assim, do capítulo 18. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Bom, se você acha que essa é a única vez que isso vai ser citado, no mesmo capítulo, no verso de número 13, termina também dizendo: e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Não era Davi quem vencia, não era Davi que se saía vitorioso, era o Senhor quem fazia com que Davi vencesse. Lembre da pergunta de Davi para Deus: quem sou eu? Quem é a minha casa?
porque era o Senhor quem fazia tudo para Davi. Quem somos nós? Qual é a nossa importância? Porque é Deus quem está fazendo tudo por nós. É Ele quem está nos dando a vitória. Isso se chama graça, favor que nós não merecemos. Louve o Senhor nessa manhã. Bendiga o Senhor nessa manhã. Se diminua nessa manhã, porque é o Senhor quem tem feito você vitorioso até aqui. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e quero orar juntamente com você neste momento. Feche seus olhos, abra o seu coração e ore juntamente comigo. Senhor Deus e nosso Pai, nessa manhã nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito por nós, por todas as suas palavras, por todas as suas promessas. Te pedimos o perdão pelos pecados e te clamamos nessa manhã. Dá-nos um coração grato, dá-nos um coração reconhecedor, dá-nos um coração humilde, Senhor, como o de Davi, para sabermos reconhecer que nós não somos nada, que nós não somos ninguém, que nós não temos nada, porque tudo o que temos até agora veio do Senhor. Todas as conquistas vieram do Senhor, todas as vitórias vieram do Senhor. E se não fosse o Senhor, não teríamos vencido todas as pelejas que nós vencemos até aqui. Louvado seja o seu nome, Senhor, porque tem nos feito vitoriosos, tem nos feito abençoados, e nós somos eternamente gratos pelo seu cuidado e pela sua graça. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Se você tem gostado do nosso trabalho, eu vou pedir para você deixar o seu like no vídeo e compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que elas também sejam abençoadas. Te peço também que, se você não está inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, assim todas as manhãs você estará aqui conosco, estudando a palavra do Senhor Jesus. Amém? Fique com Deus, que Deus te abençoe e tenha uma ótima sexta-feira, em nome do Senhor.